One Story 18. Os 10 Mandamentos e a Lei. Exodo 19-24. O povo de Deus agora chegou ao Monte Sinai. Pela graça e poder completos de Deus, eles saíram do Egito, a terra da fartura mundana, e entraram naquilo que Estevão chama de igreja no deserto, um lugar de treinamento e purificação. Mesmo que o caminho pela terra dos filisteus fosse mais curto, Deus conduziu seu povo pelo deserto. Porque ali, no Sinai, ele tinha estatutos e leis a ensinar. Eles precisavam conhecer quem é, de fato, o Deus que os chamou. E agora, precisamos ouvir com atenção. É maligno ignorar o que Deus deseja, no lugar disso, apenas exigir e insistir naquilo que nós queremos. Os israelitas tinham o nome de povo de Israel, mas nasceram no Egito, cresceram no Egito, foram educados no Egito e viveram segundo os costumes egípcios por mais de 400 anos. Na prática, eram cidadãos do Egito. Só conheciam a Deus por meio de histórias contadas pelos antepassados. Por isso, mais tarde, fizeram um bezerro de ouro e o chamaram de o Senhor. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles precisavam conhecer, não a versão egípcia de Deus que haviam imaginado, mas o Deus que se revela. Somente quando soubessem quem Deus é, poderiam adorá-lo de maneira que o agradasse, segundo a sua vontade. Se adorassem a Deus do seu próprio jeito, até o próprio Deus se tornaria um ídolo para eles. Por isso, quando Deus dá os 10 mandamentos, a primeira coisa que ele diz: não terás outros deuses diante de mim. O Deus que eles pensavam conhecer até aquele momento não era o Deus verdadeiro. O Deus que eles conheceram no Egito era um Deus que existia para eles, um Deus que servia para ajudá-los. Mas o Deus que se revelou é o Deus da aliança. Ele chamou Israel por causa da sua aliança. O povo que havia vivido para si mesmo, segundo seus próprios desejos, agora entra na palavra de Deus. Quem permanecer dentro dos mandamentos de Deus viverá. Quem sair do que Deus ordenou, morrerá. O maná que Deus proveu é pão do céu, pão diário, e deve ser comido todos os dias como pão da vida. Nenhum do povo de Deus que morreu no deserto morreu de fome. Eles morreram por murmuração, queixa e incredulidade. No deserto, não deveriam esperar outra coisa além do maná. Porque o deserto nunca foi lugar de permanência, era apenas um lugar de passagem. Sim, Deus lhes deu codornizes no deserto, mas foi uma resposta à incredulidade e reclamação. E mesmo que Deus tenha lhes dado o que pediram, o que veio depois foi a sua ira. A água que eles absolutamente precisavam no deserto veio da rocha. Essa rocha era símbolo de Cristo, e essa água viva também aponta para Jesus Cristo. Agora, já se passaram 3 meses desde que saíram do Egito, e os israelitas chegaram ao deserto do Sinai e montaram acampamento. Se guardarem minha aliança, Deus diz a Moisés que fale ao povo de Israel. Vocês mesmos viram o que fiz ao Egito e como os levei sobre asas de águia e os trouxe até mim. Toda a terra me pertence. Mas, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus dá uma ordem clara. Ele diz: vocês viram com os próprios olhos como eu os tirei com poder. Agora, se ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serão meu tesouro especial, um reino de sacerdotes e um povo santo. Então o povo responde: faremos tudo o que o Senhor disser. Mas, neste ponto, o povo ainda não conhece quem Deus realmente é nem o que ele realmente deseja. No coração deles, Deus ainda é apenas um Deus mais forte do que os deuses do Egito. Eles esperam que esse Deus poderoso torne a vida deles melhor do que era no Egito. A partir daqui, continuarão exigindo que Deus prove seu poder a favor deles. E quando as coisas não saírem como esperam, voltarão a murmurar e reclamar, de novo e de novo. Neste momento, são como uma noiva que se prepara para o casamento, cheia de idealismo e empolgação. Como uma noiva cheia de sonhos sobre um casamento perfeito, eles dizem: faremos tudo o que o Senhor disser. Quem tocar o monte deve morrer. Deus diz repetidamente a Moisés que ninguém deve se aproximar do monte, o Monte Sinai, onde Deus se encontraria com Moisés. Porque, enquanto Moisés estivesse com Deus,
Se o povo se aproximasse demais e visse ou ouvisse qualquer coisa, poderiam transformar aquela experiência em um ídolo. Deus estava protegendo contra isso. O ser humano é um fabricante de ídolos por natureza. Quando Moisés perguntou: "E se eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que direi?" Deus respondeu: "Eu sou o que sou." E isso bastava. Mesmo quando Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram o monte Sinai e comeram e beberam na presença de Deus, eles não viram uma forma definida, nem ouviram uma voz clara. O que viram foi debaixo de seus pés algo como um pavimento de safira, claro como o céu. O que experimentaram foi apenas a presença de Deus. Mais tarde, Deus esconderia até o corpo de Moisés, esconderia a arca da aliança, e esconderia as tábuas da lei. Porque nada deve ser usado como substituto para representar ou adorar a Deus. E mesmo assim, os israelitas constantemente faziam coisas para adorar no lugar de Deus, pedindo bênçãos por meio daquelas coisas. Isso é o que um ídolo é. Eles não conseguiram se apegar ao Deus que deu vitória a Gideão, mas se apegaram ao éfode de ouro que Gideão fez, e aquilo se tornou a armadilha para eles. Quando o povo reclamou no deserto, Deus enviou serpentes abrasadoras como punição, e depois o salvou por meio de uma serpente de bronze. Mas o povo acabou adorando aquela serpente de bronze por quase 700 anos, até os dias do rei Ezequias. Por isso Deus lhes disse: "Não ultrapassem o limite ao redor do monte." Os 10 mandamentos. Os mandamentos representativos que Deus deu ao seu povo são os 10 mandamentos. Mas antes de entregá-los, Deus declara claramente sua relação com o povo. "Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei do Egito, da terra da escravidão." Todos os 10 mandamentos estão fundamentados nessa relação. Os 4 primeiros tratam do nosso relacionamento com Deus. Os 6 restantes tratam do nosso relacionamento com o próximo. O primeiro mandamento: "Não terás outros deuses além de mim." O segundo mandamento: "Não farás para ti nenhum ídolo. Não te prostrarás diante deles nem os adorarás." O terceiro mandamento: "Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus." O quarto mandamento: "Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo." O quinto mandamento: "Honra teu pai e tua mãe." O sexto mandamento: "Não matarás." O sétimo mandamento: "Não adulterarás." O oitavo mandamento: "Não furtarás." O nono mandamento: "Não darás falso testemunho contra o teu próximo." O 10º mandamento: "Não cobiçarás a casa do teu próximo." Mas o povo de Deus quebrou todos esses mandamentos. Colocaram muitos outros deuses em seus corações. Adoraram todo tipo de ídolo. Desonraram o nome de Deus e guardaram o sábado apenas como uma formalidade. Quando o relacionamento com Deus foi rompido, os relacionamentos com o próximo também desmoronaram. Não honraram os pais. Cometeram assassinato, adultério, roubo e falso testemunho. Viveram na cobiça, centrados apenas em si mesmos. Jesus resumiu todos os mandamentos em um só: amar a Deus. E todo aquele que ama a Deus também ama o próximo. Ainda assim, o povo, tremendo diante da glória e da majestade de Deus, disse a Moisés: "Ouviremos e obedeceremos." Mas essa confissão ainda não vinha do coração. Eles sabiam disso. Deus sabia disso. Ainda assim, Deus disse: "Ouvi as palavras que este povo lhe disse. Tudo o que disseram foi bom. Quem dera eles tivessem sempre no coração o temor a mim e a disposição de obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre." É isso que Deus deseja. O desejo de Deus é salvação, não julgamento. Mesmo sabendo como eles haviam vivido, como estavam vivendo e como viveriam, Deus ainda desejava que vivessem como seus filhos, com Ele como seu rei. Porque Deus deu a lei ao seu povo. Além dos 10 mandamentos, Deus deu ao seu povo muitas outras leis. Leis sobre o altar, leis sobre servos, leis sobre violência, leis sobre responsabilidade dos proprietários, leis de restituição, leis morais, leis sobre justiça e equidade, leis sobre o ano sabático e o sábado, e leis sobre a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa da colheita. Na época em que Abraão, o antepassado de Israel,
Vivia na Mesopotâmia. Provavelmente já existiam normas sociais e costumes locais. Em Arã, em Canaã, no Egito, cada região tinha seus próprios deuses e suas próprias regras. Mas, na prática, eram sociedades sem lei. Era um mundo onde o poder fazia o rei. Todos corriam atrás do poder para se tornarem reis. Era um mundo corrompido pela idolatria. Não havia padrão verdadeiro para a vida. Foi nesse tipo de mundo que Deus deu o seu padrão de vida. Por isso, não basta apenas saber o que a lei diz. É preciso entender por que Deus a deu. O que importa não é se a lei parece razoável, lógica ou viável. Não podemos esquecer a declaração de Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei do Egito, da terra da escravidão. Não se trata de poder ou não cumprir. Não se trata de parecer justo ou não. Também precisamos compreender isto. O propósito da lei era, em última instância, fazer o povo reconhecer seu pecado. Perceber que não poderiam cumprir a lei, buscar a graça de Deus com mais profundidade e entender que, sem a sua misericórdia, não poderiam viver. Nunca foi. Se cumprir a lei, viverá. Se não cumprir, morrerá. Esse tipo de aliança baseada em obras terminou no Jardim do Éden. A partir dali, toda aliança está debaixo da aliança da graça. Em outras palavras, não é que você precise cumprir a lei para receber a bênção de Deus. O papel da lei é mostrar que você não consegue cumpri-la. Por meio disso, aproximá-lo da graça de Deus. Sua orelha será furada. Se alguém possuir um servo hebreu, esse servo deve ser libertado no 7º ano. Num mundo sem lei naquela época, essa ordem não fazia sentido algum. Uma vez escravo, escravo para sempre, normalmente por toda a vida, até por gerações. Mas conceder liberdade no 7º ano, isso só poderia acontecer entre o povo de Deus. Por isso, um dos principais propósitos da lei é a distinção. Mas se o servo não quiser ser livre, então o seu senhor deverá levá-lo diante dos juízes, conduzi-lo à porta ou à verga da porta e furar sua orelha. E então, esse servo pertencerá ao seu senhor por toda a vida. Ele teve a escolha da liberdade, mas se fez servo por vontade própria. Tornou-se um servo voluntário. Apenas uma orelha era furada, não as duas. Isso era uma declaração. A partir de agora, ouvirei apenas uma voz. Assim como o servo que teve sua orelha furada na verga da porta e se tornou servo para sempre, nós também devemos nos tornar servos voluntários de Deus. Devemos ouvir somente a voz de Deus. Deve ser executado. Quem matar alguém intencionalmente, deve ser executado. Quem agredir pai ou mãe, deve ser executado. Quem sequestrar alguém, deve ser executado. Quem amaldiçoar pai ou mãe, deve ser executado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Naquela época, até mesmo uma pequena lesão, como um dedo ferido, podia terminar em assassinato. Se uma pessoa cometesse um erro, uma família inteira podia ser exterminada. Se uma família tivesse um conflito, uma vila inteira poderia buscar vingança. Mas ao seu povo, Deus deu leis de justiça. Essa lei de equidade também se aplica a Jesus Cristo. A Escritura diz: se muitos morreram pela transgressão de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. Um boi acostumado a chifrar. Se um boi conhecido por chifrar matar alguém, então pagamento e consequências são exigidos. O boi deve ser morto, e o dono deve assumir responsabilidade. Se o boi já tinha histórico de agressividade e o dono não o conteve, então o dono também é culpado. Nós somos como esse boi. Nascemos com a natureza do pecado. Mas o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele voluntariamente se tornou nosso rei e nosso Senhor. Portanto, ele assume a responsabilidade por nós, que deveríamos morrer. A Bíblia é a história desse Senhor, Deus, assumindo a culpa pelos nossos pecados. Certamente farás restituição. Entre o povo de Deus, se houver dano, a restituição deve ser feita exatamente como determinado. Não pode ser ignorada.
Da mesma forma, Deus também disciplinará os pecados do seu povo ao longo da história. E quanto à natureza pecaminosa deles, a restituição também deve ser feita. Mas como eles não podem pagar essa dívida, o próprio Deus pagará. Neste momento, Deus está declarando este princípio ao seu povo. Para cada ato, há um custo. O ano sabático e o dia de sábado. Deus ordena que, durante 6 anos, o povo cultive a terra e colha seus frutos, mas que no 7º ano a terra descanse. Os pobres do povo podem comer do que ela produzir, e o que restar será para os animais selvagens. O mesmo se aplica às vinhas e aos olivais. Que mandamento impensável era esse naquela época? Deus também diz: trabalhem durante 6 dias, mas no 7º dia devem descansar, para que até mesmo o boi e o jumento descansem, e para que os filhos das servas e os estrangeiros entre vocês possam se revigorar. Mais uma vez, algo inconcebível. Não havia outro povo sobre a terra vivendo dessa maneira. Naqueles dias, matar não era considerado crime, mas ação justificada. Roubo, adultério, mentira, nada disso era visto como errado. Quem não fazia essas coisas era considerado tolo. Mas Deus ordena ao seu povo que viva de maneira diferente. As leis dadas por meio de Moisés devem ter soado absurdas aos israelitas. E o restante de suas vidas mostraria o quanto essas leis pareciam estranhas e até irracionais para eles. Outras leis que Deus deu. Deus deu muitas outras leis. Não permitam que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal deve ser morto. Quem oferecer sacrifício a outros deuses será destruído. Cuidem dos estrangeiros, das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Sejam ricos ou pobres, amigos ou inimigos, a justiça deve ser imparcial. Como ele já havia dito, olho por olho. Nada disso era praticado no mundo daquela época. Mas Deus diz: vocês devem ser meu povo santo. O povo de Deus deve viver uma vida separada, distinta. E depois de dar todas essas leis, Deus diz com firmeza: tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho dito. Não invoquem os nomes de outros deuses, que eles não sejam ouvidos em seus lábios. Depois disso, Deus ordena que o povo celebre a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa da colheita. Sirvam ao Senhor, seu Deus. Deus promete enviar o seu anjo adiante do povo, para guardá-los no caminho e levá-los ao lugar que ele preparou. E o povo deve ouvir a voz dele. Porque o nome de Deus está nele. Esse anjo é o próprio Deus. É o Espírito Santo. É Jesus Cristo, aparecendo no Antigo Testamento. Se o povo obedecer à sua voz e seguir tudo o que ele disser, o próprio Deus será inimigo dos seus inimigos e combaterá os que os atacarem. E quando o seu anjo for adiante deles, rumo à terra de Canaã, eles não devem se curvar nem servir aos deuses daquela terra. Não devem seguir as suas práticas. Devem, sim, destruí-los completamente, quebrando suas colunas sagradas e servir somente ao Senhor, seu Deus. Então Deus os protegerá e os abençoará. Ele os conduzirá da melhor maneira e no tempo certo. O povo de Deus deve permanecer dentro dos limites que Deus lhes dá. E quando Deus expulsar os povos daquela terra diante deles, não devem fazer nenhum pacto com eles nem com seus deuses. Devem expulsá-los completamente, porque serão uma armadilha para o povo de Deus. Se o povo de Deus servir a esses deuses, eles se tornarão um laço mortal. E por causa dessa armadilha, o relacionamento com Deus será rompido. Ao invés de protegê-los e guiá-los, o próprio Deus será seu inimigo e os disciplinará. O sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Deus chama Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel para subirem ao monte Sinai. Após adorarem de longe, Deus diz que somente Moisés deve se aproximar. Moisés escreve todas as palavras do Senhor. Constrói um altar ao pé do monte e levanta 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos. Ele ordena que os jovens ofereçam holocausto e sacrifícios de comunhão com novilhos. Então Moisés pega metade do sangue e coloca em tigelas, e a outra metade ele derrama sobre o altar. Lê em voz alta o livro da aliança para o povo, e eles respondem: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Obedeceremos.
Então Moisés pega o sangue e o asperge sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. De agora em diante, quando Deus olhar para o seu povo, ele os verá por meio desse sangue da aliança. Depois dessa aliança, os que subiram com Moisés comeram e beberam na presença de Deus. Eles foram cobertos pela presença do Senhor. E esse sangue da aliança aponta diretamente para o sangue de Jesus Cristo. Agora, Deus começará a lidar com seu povo num longo processo de idas e vindas. A rebelião do povo continuará, mas Deus agirá segundo a justiça da lei que ele mesmo estabeleceu. O povo ainda não entende por que foi tirado do Egito. Mas essa é a história do zelo de Deus, de como ele fará de um povo rebelde o seu povo santo, custe o que custar.